Olá, amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Eu quero te convidar a continuar conosco no estudo da Epístola aos Gálatas. Você está comigo fazendo uma viagem lá pelo primeiro século, lá pelos anos 50 depois de Cristo aproximadamente, quando o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele institui, ou ele inaugura, digamos assim, uma igreja na região da Galácia, hoje a atual Turquia. Nós estamos numa viagem em tempos em que o Império Romano é o domínio militar e político daquela época. E o apóstolo Paulo, ele prega a um povo que é o resultado de uma miscigenação de povos celtas e de povos que habitavam a região local, a região da atual Turquia, parte da atual Turquia, a Ásia Menor. E ali se institui uma igreja tipicamente uma igreja gentia ou gentílica, uma igreja que surgiu na graça. O evangelho foi pregado, as boas novas foram anunciadas e os irmãos começaram a viver na graça, conheceram a Jesus. Pelos registros que o apóstolo Paulo nos dá, houve poder de Deus, houve manifestação de Deus, houve fluir de Deus, houve transformação do Espírito Santo. Essas pessoas, elas começam a viver a vida cristã. Essa é a igreja primitiva que nasceu naquela época, naquela região, o apóstolo São Paulo. De repente, alguns judeus ou alguns judaizantes, pessoas que ensinavam que para a salvação era necessário também fazer a circuncisão, ou seja, era necessário um rito da lei. Então a igreja ela começa a se confundir, ela começa a deixar aquela novidade de vida, aquele evangelho, aquelas experiências, para tentar voltar ao rito da lei, voltar a obrigações que são físicas, obrigações que são externas. Nas lições anteriores, nós temos visto e falado sobre essas obrigações, coisas externas que em si não geram vida em ninguém. O apóstolo Paulo se surpreende dessa situação e começa a lutar contra essa realidade. Nós precisamos lembrar que era o começo da igreja cristã. A igreja cristã que nasce depois da ascensão do nosso Senhor Jesus e começa ali com a pregação do apóstolo Pedro, passados quase 20 anos, então nós estamos localizados naquela região da atual Turquia, Ásia Menor, uma igreja que está nascendo, uma igreja que é também parte da igreja primitiva, uma igreja que já foi deixando a graça para voltar a atitudes de religião. Nós temos trabalhado sobre esse assunto de uma igreja atual que muitas vezes deixa a graça, conhece a Jesus, conhece a cruz e de repente volta a atitudes de religião. Hoje, de uma forma muito especial, nós vamos ver um ponto, uma coisa muito importante que aumenta esse processo de regressão da fé, ok? Você vai acompanhar comigo a leitura que está no livro de Gálatas, capítulo 5. São alguns versículos, são vários, aí na sua célula em família, ou se você nos acompanhar depois pelas mídias sociais, aí onde você estiver, em sua casa, você vai abrir a Bíblia e vai acompanhar essa leitura para que a gente encontre algo muito, mas muito importante mesmo, que faz com que um cristão vá deixando a graça e comece a regredir para atos de religião. Não muitas vezes a lei de Moisés, nós não somos judeus, a maioria de nós, talvez exista entre nós alguém que seja judeu ou descendente, mas nós somos uma igreja gentílica. Então, a maioria de nós não temos a cultura judaica, mas temos uma cultura religiosa pregressa, que nós vivíamos antes, e muitas vezes você pode observar nas religiões atuais pessoas que começam a fé e regridem a esses atos de religião. Gálatas, capítulo 5, diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé,
aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui nós encontramos um princípio muito forte, muito fundamental no final da nossa leitura. Paulo faz o relato daquelas pessoas que começaram pela cruz de Cristo, começaram por Jesus e de repente eles são dissuadidos a praticar a circuncisão. A circuncisão era um ato que confirmava a lei de Moisés. Na verdade, a circuncisão era um acontecimento, um ato religioso anterior à lei de Moisés, mas ela foi corroborada, ela foi confirmada, ela foi homologada, digamos, pela lei de Moisés, e todo judeu varão ou toda pessoa que decidisse seguir a religião judaica, ele teria que ser circuncidado. Neste momento, a igreja está sendo convencida por infiltrantes que ela precisa se circuncidar. Ou seja, estão colocando algo mais além da cruz de Cristo. E Paulo ele vai esclarecendo algo muito importante, nem a circuncisão, nem a incircuncisão em si são alguma coisa. O que é alguma coisa é a cruz de Cristo, é a salvação que nós conseguimos ou alcançamos pela cruz. Na verdade, a salvação, ela nos foi alcançada por meio do sacrifício de Jesus. Ele alcançou por nós a salvação. E nós, igreja cristã, igreja neotestamentária, nós alcançamos a salvação pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Não são por atos de religião, não é por uma obediência a uma lei mosaica, não é por uma obediência a algum outro sistema religioso, é simplesmente pela cruz. Mas ainda nós temos um último ponto a verificar, que é o ponto mais importante dessa lição, que está lá no versículo 9 do capítulo 5. E este ponto, ele é um ponto fundamental que nós precisamos observar e sempre guardar o nosso coração sobre ele. O ponto mais importante que nós vamos estudar hoje é o que está no versículo 9 do capítulo 5 da Epístola aos Gálatas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amados, essa metáfora do fermento, ela é muito importante. Ela foi ensinada por Jesus, ela foi aplicada de uma forma física. No Antigo Testamento, ela fazia figura de alguma coisa, e nós encontramos no Novo Testamento que o fermento ele é usado como uma metáfora de contaminação. Obviamente que no mundo natural ele tem uma função necessária e importante para a produção dos pães, a produção das massas, mas na nossa metáfora ele é o sinônimo, ele é o exemplo, ele é a figura da fermentação. Ou seja, a fermentação, aquela coisa pequena que entra em alguma outra coisa, no caso a massa, e que sob algumas circunstâncias, temperatura adequada, tempo adequado, ele contamina toda a massa e a massa perde aquela característica original, ela começa a ter mais forma, ela começa a ficar com mais aro por dentro, ela começa a ter mais aparência, mas não necessariamente ela aumenta essencialmente. É a mesma massa, simplesmente fermentada, ou seja, o volume dela aumenta, mas o peso não aumenta. Essa metáfora ela é muito importante quando aplicado ao que Jesus falou. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a coisa dos fariseus que contamina, cuidado com a doutrina dos fariseus que contamina. E quando o apóstolo Paulo aplica nesta situação, ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. A metáfora do fermento ela é muito mais viva quando nós entendemos que o processo de fermentação antigo era o processo em que as pessoas que faziam a massa, maiormente as mulheres mais velhas, elas pegavam um pouco da massa, um pouco da farinha, elas mastigavam na boca e elas separavam essa massa mastigada, elas descansavam um pouco e aquela massa ela começava a fermentar
pelos próprios aminoácidos da boca, e depois eles pegavam essa massa, esse pequeno pedaço de massa fermentada, e colocava em toda a massa do pão, e aonde fermentava tudo. Esse processo de fermentação, ele não só foi usado pelos judeus lá no Oriente Médio, ele também foi usado pelas nações indígenas americanas, o processo de fermentação que se usava a própria boca. Não? A metáfora ela é muito forte porque mostra que a fermentação ela sai da boca. Nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o Evangelho puro, o Evangelho sincero, o Evangelho da salvação, e com o tempo nós vamos escutando muitos comentários durante a nossa vida, comentários bons e comentários ruins, ok? O que aconteceu com os Gálatas? Começaram na cruz, começaram bem, conheceram o poder, mas depois eles foram abrindo os ouvidos para coisas que foram falando, para os judaizantes, para as pessoas que queriam impor a lei de Moisés sobre eles, aferindo que a salvação, afirmando que a salvação se dava como consequência de obediência à lei. Na nossa vida cristã, algo semelhante acontece. Nós conhecemos a Jesus, chegamos na igreja, a mensagem é pregada, a nossa necessidade é satisfeita, os nossos anseios são alimentados, mas de repente, com o passar do tempo, é uma tendência natural, infelizmente, nós vamos nos distanciando da verdade ou nos distanciando da essência poderosa que é o Evangelho e vamos escutando coisas fermentadas, não? Sejam críticas, muitas vezes críticas que podem ser a nossa fé, a nossa religião, como você quiser chamar, críticas que podem ser direcionadas ao seu líder de célula, críticas que podem ser direcionadas ao seu supervisor, críticas aos seus pastores, críticas à sua igreja, não, críticas às formas que muitas vezes são secundárias da sua fé, mas são críticas, não? E não só críticas, quantas outras coisas nós vamos escutando por aí em tempos. Nós estamos no século da informação. Você liga a televisão, você coloca lá na Smart TV um canal, quantos canais de religião, quantos canais no YouTube, quantos canais nas mídias sociais de pessoas falando de religião, de pessoas falando de fé. Tem um lado ótimo, um lado positivo, obviamente, não? Mas lembra o que a Bíblia fala, não? Julgai todas as coisas, retende o que é bom, registrado na Epístola aos Tessalonicenses. E nós vamos escutando tantas coisas, não? E tantas coisas muitas vezes vão fermentando a nossa fé. O apóstolo Paulo nos alerta, não? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando os nossos ouvidos deixam de estar inclinados àquilo que é a voz de Deus, aquela voz inicial, aquele evangelho da salvação, aquele evangelho do poder, aquele evangelho da manifestação de Deus, quando os nossos ouvidos, de você que me ouve, de todos nós, deixam de se inclinar às coisas simples do evangelho. Jesus Cristo morreu por nós na cruz, por nós ressuscitou, assunto foi aos céus e nos enviou o Espírito Santo para que vivêssemos como igreja. Coisas simples. Quando os nossos ouvidos e a nossa atenção se distrai disso e começa a olhar coisas secundárias, então nós estamos permitindo muitas vezes que um pouco de fermento levede toda a massa da nossa vida, toda a massa da nossa fé. Não? A chamada de atenção do apóstolo Paulo é isso. Como está a sua fé? Aonde está focada? Você consegue identificar se alguma coisa tem tentado levedar, tentado fermentar a sua fé para te tirar dos caminhos iniciais? Você está na igreja de Jesus, você está no meio da congregação dos santos. Alguma coisa tem tentado machucar a sua fé, tem tentado contaminar a sua fé? Compartilha isso aí na sua célula em família. Conheça ou observe situações em que isso tenha acontecido. Talvez aconteceu com alguma pessoa que você conhece, com algum irmão que deixou de seguir a fé cristã por tão pouca coisa, mas foi um fermento que ele foi permitindo entrar na massa da vida dele, e aquilo levedou tudo, aquilo inchou tudo, aquilo estragou toda a massa, aquilo contaminou toda a massa. Como está a sua fé? A sua fé hoje é o mais importante. Cristo morreu na cruz por você, e a simplicidade, singeleza do Evangelho é isso. Ele morreu para nos salvar.
Ele é o início, Ele é o fim. Jesus Cristo é tudo. Compartilha na sua célula em família, ora uns pelos outros e aumenta a sua fé e fortaleça a sua fé. Tenhamos todos uma excelente célula em família, em nome de Jesus.